Começa agora mais um programa Família e Sociedade, um programa feito pela Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie e sempre abordando, você já sabe, né, um tema relevante aí para a nossa vida familiar, para os homens, para as mulheres, né, marido e mulher, pai e filho, mãe e filha, enfim, é feito para você. Você vai ficar comigo falando até dessa questão familiar, nem com a minha esposa, querida. Tudo bem, um prazer ter vocês aqui com a gente, mais uma vez. Acho que um dos grandes problemas que a gente enfrenta no dia a dia, aliás, já disseram que a nossa geração é a geração da depressão, e esse é o nosso assunto de hoje. Mas o problema é que muitas vezes parece que é mais fácil tomar um remédio do que enfrentar um problema. Será? Será que esse não é o seu problema? Hoje nós temos aqui conosco o Dr. Oswaldo Giometti. Acertei o seu nome, doutor? Acertou. Acertei, né? Isso aí, Oswaldo Giometti. E Dr. Oswaldo, ele é psiquiatra, médico psiquiatra, e vai justamente falar com a gente sobre esse problema da depressão e do uso de medicamentos para tratar do problema. Dr. Oswaldo, muita gente encara a medicação como um atalho. É mais fácil tomar remédio do que enfrentar uma situação? Hoje não existe sofrimento. A pessoa, ela cria e busca todos os atalhos possíveis para não se sentir triste ou em sofrimento. Ou seja, ela quer evitar enfrentar o problema, na verdade? Sim, ela quer evitar não o problema em si, mas os sintomas e as consequências de um problema. Certo. Então, ela busca hedonisticamente, né, uma solução. Uhum. A medicação psiquiátrica é uma delas, Certo. né, que é buscada incessantemente. Uhum. Né? Os calmantes são buscados incessantemente. A necessidade de deitar na cama já dormindo, né, é buscada incessantemente. Certo. Ninguém quer esperar. O senhor não vem? Ou então ler um livro, né, para dar sono, alguma coisa assim. Ninguém quer isso, né? Agora, na sua experiência, né, é óbvio, a depressão existe, ela é uma doença, é isso, né? É isso. A depressão, ela é uma doença que você tem, dentro do cérebro, você tem um local que é o sistema límbico. Nesse sistema límbico são processadas as informações. Uhum. Se nós fizermos uma analogia com a diabetes, né, a diabetes, o que é a diabetes? É a falta de um carregador que tira a glicose e leva para dentro da célula. Esse carregador se chama insulina. Certo. No cérebro, nós temos os neurotransmissores. Então você tem um estímulo que vem, né, e precisa ser levado adiante. Quando esses neurotransmissores não estão em quantidade e qualidade suficiente, o impulso vai ser passado de forma pior. Uhum. Né? E isso faz com que a pessoa tenha sintomas semelhantes à depressão, ansiedade e tudo mais. Então, hoje a depressão é uma doença. Isso é detectado através de exames, doutor, ou através de uma análise, uma conversa? Os exames, já existem exames, Certo. mas ainda não é uma prática clínica comum, porque Certo. eles são feitos em locais específicos, né? Sim. E ainda tem um custo muito grande. A depressão, a ansiedade, as doenças psicológicas, ela tem como característica um diagnóstico clínico. Certo. Né? E o psiquiatra precisa se esforçar muito, né, para não cair em rótulos padrão. Entendi. Né? Entender cada pessoa, cada situação. Ou seja, muitas pessoas estão sendo detectadas, estão sendo diagnosticadas com a doença da depressão e muitas vezes não é a doença, e sim são questões psicológicas, emocionais que precisam ser tratadas? Não, as questões psicológicas também fazem parte. Certo. Eu costumo dizer o seguinte: você precisa ter um software para rodar a depressão, para você poder ter a depressão. Mas existem gatilhos sociais, gatilhos
emocionais que desencadeiam Entendi. Como essa luto, depressão. a perda, a frustração. Exato. Né? O estresse. Estresse. Né? São gatilhos. Mas se você não tiver esse programa, você vai ter um estresse desgraçado e vai ter uma questão de estômago, por exemplo. Uma gastrite. É o que as pessoas chamam de gastrite nervosa. Gastrite nervosa. Então você precisa ter esse programa e ter os gatilhos para poder ter Se caracterizar, um quadro desse. se configurar como uma depressão, doença Isso. mesmo, né? Ok. Agora, pode falar. Não, é que eu dizer o seguinte, né, que muitas vezes as pessoas, elas não querem, a gente falou aqui de alguns casos, né, luto, falamos também de uma perda, desemprego, estresse, né? Estresse. Então, o que leva essa pessoa a ficar estressada? Ela ocupa a agenda dela com N coisas e, enfim, ela está sempre ansiosa por as coisas que ela precisa realizar. Aí ela vai no consultório e conversa com o senhor. O problema que me parece, né, que a sociedade atual, ela não quer, essa pessoa, ela não quer diminuir a quantidade de trabalho. Ela quer simplesmente eliminar esses sintomas. É por aí ou não? Com certeza. As pessoas, elas exigem de si, né, muito mais do que seria possível. Mas a sociedade também exige, né, uma carga muito grande, né? Se você trabalha, você precisa fazer academia, você precisa fazer uma aula de línguas, você precisa Dominar monte a de computação. coisa. Dominar a computação e tudo mais. Você precisa responder os e-mails quando chega em casa, você precisa falar no Facebook, então tudo é precisa, tudo é precisa, tudo é precisa. E nem sempre as pessoas conseguem adequar isso a uma realidade de vida dela mesma, né? Ela vive Ela está sobrecarregada, né? Isso, ela vive uma maratona que ela não está preparada. Né? E aí vem a... E não faz questão de se adequar a isso porque é status. Você fazer todas essas coisas e ter condições de conseguir fazer dar todas conta essas de tudo, coisas. né? Ok. Bom, agora algo que nós já falamos, né, é o uso dos remédios, então, nesses casos, né? E me parece que o uso continuado desses remédios não são um certo benefício, né? O remédio não pode ser, acredito que uma muleta, né? Então, esse é um assunto que eu acho que merece uma atenção especial, por isso que a gente vai tratar no nosso próximo bloco, só sobre isso aí. O remédio vai ajudar? Enquanto vai ajudar? Até quando ele ajuda? Então não saia daí. Quem sabe se você está passando por esse problema, quando você voltar e quando a gente voltar, você vai poder aprender um pouquinho mais sobre remédios e depressão. Voltamos com Família e Sociedade. Voltamos com o programa Família e Sociedade e o nosso tema de hoje é depressão, em particular o uso de remédios em relação à depressão. Nosso convidado, Dr. Oswaldo, ia nos falar a respeito disso, né? Dr. Oswaldo, se é mais fácil, então, tomar o remédio em vez de mudar o seu estilo de vida, até que ponto esse remédio vai ajudar, até que ponto vai atrapalhar, ou talvez durante quanto tempo seria ideal, né? Ou será que essa é a solução? Né? Ou será essa a solução? Né? Durante quanto tempo, né, essa solução ajuda? Né? A depressão, quando ela é tratada a nível psiquiátrico mesmo, ela tem um protocolo para você instituir ou disponibilizar a medicação. Prescrever o medicamento. Normalmente é um mês com sintomas de tristeza muito intensos, né? Quase todos os dias e quase o dia todo. Certo. A partir daí você tem, dentro do protocolo, você tem a autoridade de utilizar a substância.
Mas hoje, com a modernidade da medicação, os efeitos colaterais que existiam, por exemplo, na época que eu me formei, em 79, né, não existem mais. A dependência, por exemplo. Os medicamentos são muito menos agressivos. Agressivos à saúde. Muito mais efetivos e menos agressivos. Né? Então, com isso, dá mais conforto para que outras especialidades também introduzam uma medicação. Uhum. E dá também conforto para o psiquiatra se precisar usar uma medicação devido à intensidade maior dos sintomas. Uhum. Se usa muito antidepressivo hoje, mas uma boa parte do antidepressivo que se usa hoje se usa fora, que a gente costuma falar off-label, né? Fora da padronização dele. Então, por exemplo, você tem a fluoxetina, que é um dos primeiros antidepressivos de segunda geração. Uhum. Ele é usado em início de regimes para diminuir a compulsão alimentar. Certo. Você tem um outro inibidor de recaptação de serotonina, que é um neurotransmissor, que é o caso da paroxetina, que você usa para auxiliar na ejaculação precoce. Uhum. Você tem a bupropiona, que você usa para déficit de atenção. Então, com isso, você abriu muito o leque de utilização dos antidepressivos. Certo. Né? E devido à não toxicidade, né, da medicação, fica muito mais fácil você usar. Então, o senhor acha que hoje é mais fácil, por exemplo, ter acesso a esses medicamentos e a prescrição desses medicamentos tem sido um pouco arbitrária, talvez? Eu acho que existe porque o paciente vem exigindo que você melhore a qualidade de vida dele, mesmo que não faça o protocolo necessário, ele não quer sofrer. Certo. Então, por exemplo, você vem com uma pessoa que tem uma semana de luto, né? E ele quer tomar antidepressivo porque ele está mal. Uhum. Mas o protocolo de luto fala que você, pelo menos de um mês, claro, você tem que sentir. Se você não sentir nada, eu coisa interno alguma você. coisa Eu estranha. interno você. Certo. Então, Psicopata. as pessoas elas exigem que você tire o sofrimento. Uhum. Elas não existe mais essa consciência de, usando um paralelo, gripe 3 dias, você está boa? Não existe mais. Você tem que tomar o remédio já para o dia seguinte você ir trabalhar. Uhum. E na depressão é a mesma coisa. Certo. Não existe mais... As pessoas querem um alívio imediato, na verdade. Alívio imediato. Uhum. Existe o depressivo crônico? Existe o depressivo crônico. Eu não sabia, é mesmo. Gente que vai a boa parte da vida, durante anos a fio, em estado de depressão? Você tem... a depressão você diagnostica por episódios. Você tem um episódio agudo, onde você trata, a pessoa fala... O gatilho, né? Você trata, quando ela fala, estou bem, você dá mais 6 meses de tratamento. Existem as depressões recorrentes, tá? Em que você trata, melhorou, daí um tempo você tem um quadro depressivo, um episódio depressivo de novo. Aí você vai tratar durante um bom tempo. Existem aquelas pessoas que não têm uma qualidade de vida boa mesmo na remissão do quadro depressivo. Uhum. E nessa situação, a gente perpetua a utilização da medicação. Então aí, ad eterno vai tomar até... Da mesma coisa que a diabetes. E aí entra naquele quadro que você falou, né? Não há tanto problema por conta da efetividade. Baixa toxicidade. Mas eu creio que para se diagnosticar uma depressão crônica, talvez as sessões... acompanhamento de pelo menos anos. Ah, ok. Né? Você tem um episódio depressivo, normalmente demora de 8 a 10 meses para você tratar. Uhum. Você vai ter um outro episódio recorrente,
seria mais 8 a 10 meses para você tratar um pouco mais. Certo. Né? E só a partir daí que você vai falar, olha, é melhor para você, né, na sua qualidade de vida, você manter uma medicação de base do que você voltar a ter um esses novo altos crise. e baixos o tempo inteiro, né? Um dos problemas que os medicamentos antigos tinham era o fato de ele causar uma certa... o organismo se acostumar com ele e ele perder a efetividade. Né? Isso ainda existe nos medicamentos para depressão? Não são, tem que aumentar a dose? não são especificamente os antidepressivos, são os ansiolíticos, os benzodiazepínicos, né, que da classe deles é o diazepam, cloxazolam, alprazolam, clonazepam, que são medicações que são usadas como ansiolíticos. Essa medicação pode causar dependência, tá? E pode ser necessário um uso em maior dosagem para que tenha o mesmo efeito. Né? Os ansiolíticos têm essa Ou seja, a pessoa possibilidade. só consegue dormir se toma um o comprimido. Rivotril à noite. Não consegue dormir mais sem isso. Então esse é um cuidado que ainda tem que se ter, né? Então, o psiquiatra tem que ter um cuidado de, no início do tratamento, se for necessário, utilizar um ansiolítico, mas o mais breve possível você precisa retirá-lo. Né? Para que ele não cause a tal cause da uma dependência. Entendi. Agora, uma parte daquilo que a gente está falando, os gatilhos, né? Eles nunca vão acabar. Né? A pressão do dia a dia, a exigência por resultados na vida profissional. Uma perda né? na família, a perda. né? A Uma gente sempre doença, vai ter enfermidade. perda, não tem jeito. Então, algumas vezes eu acho, né, eu como pastor, né, e eu sei que o senhor é cristão também, que uma parte disso daí poderia ser olhada do ponto de vista da espiritualidade. Não é? Então esse vai ser o nosso tema do terceiro e último bloco. Então não saia daí, quem sabe, além da busca pela cura profissional através do exercício médico, quem sabe você também não possa tratar alguma coisa no seu espírito, no seu relacionamento com Deus, algo não pode ser incrementado nesse sentido. Voltamos já com o programa Família e Sociedade. Voltamos com o nosso último bloco, que pena, né? O assunto está tão bom. O último bloco do programa Família e Sociedade tratando sobre depressão e o uso de remédios para a depressão. O Dr. Oswaldo, que é psiquiatra, médico psiquiatra, está falando a respeito do uso abusivo, né? Muitas vezes, ou uso incorreto, ou os cuidados no uso do medicamento para a depressão. E terminamos o bloco anterior falando a respeito da espiritualidade. Dr. Oswaldo, o senhor acha que aquele que tem a sua vida espiritual desenvolvida, ele tem algo a mais que ajuda no combate à depressão? Eu vejo o homem como um ser biopsicoespiritual. Como é? Repete, biopsicoespiritual. Espiritual, ok. Isso. Quando nós tratamos do bio, né, nós estamos tratando de circunstâncias médicas e medicamentos nessa área. O psico é indispensável hoje. Não se faz mais um tratamento de um quadro depressivo único e exclusivamente com medicação. Você necessita que esse paciente crie os seus próprios instrumentos através de uma psicoterapia. E essa formação de uma estrutura básica, né, é indispensável na vida cristã. Não é que o depressivo vá buscar apoio na vida espiritual, mas eu creio que a vida espiritual, se ela não está sendo trabalhada, não tem como essa pessoa ser uma pessoa íntegra, né?
Então eu creio que o lado espiritual ou o ser espiritual que existe no homem tem que ser trabalhado de forma a ser eficaz também. Né? Nós temos acesso a Deus, quando nós falamos lá em Mateus 6, vá para o seu quarto, feche sua porta. Busca teu pai em secreto. Busca teu pai em secreto e ele em secreto Vai te responder. vai te responder. Isso é uma forma de você entrar em contato com Deus, de forma a trazer essa espiritualidade para as situações internas suas. Por que o secreto? Porque são coisas que você não entende mesmo. E isso é o que nós precisamos buscar com relação a Deus. Ou seja, o senhor entende que tratando apenas o lado físico e psíquico, fica faltando um pedaço para essa pessoa se recuperar? No meu conceito de homem, sim. O senhor não vê resistência sobre essa posição? Por exemplo, são raros os casos. Né? Às vezes a gente, para entrevistar, querer entrevistar alguém, para trazer um acréscimo sobre essa vida espiritual, a gente tem aqui muita dificuldade. Não é? Você não vê que existe uma resistência na academia muito grande a esse conceito de trabalhar a espiritualidade e relacionamento com Deus? Eu acho que existe mesmo. A ciência, ela tem como prerrogativa você ter um resultado e esse resultado poder ser replicado. E a experiência cristã não é replicada. É holística, né? A experiência cristã é algo que Não é atacado, é varejo, né? É você e Deus. Entendeu? Você pode até falar dela, mas você não vai poder falar como ela é. Né? Cada ser humano vai ter um relacionamento com Deus. Né? Individual, individualizado. Aí eu vejo questões, por exemplo, né, que muitas pessoas ficam tristes pelo fato de não terem conseguido comprar algo, ou viver algo, ou ter vivido determinadas experiências. Quando a gente pega a Bíblia e Deus nos ensina a colocar diante dele todas as nossas petições por um lado, e por outro lado sermos agradecidos por tudo que nós temos, quer dizer, isso é uma maneira de lidar com as frustrações e poder, de alguma maneira, resolvê-las, né? Eu acho que sim, mas o que a gente vê mais a miúde, né, é pessoas tornando o Espírito Santo e Deus como estafetas, né? Exigindo, decretando e outras coisas desse tipo. E quando isso não é atendido, vem a frustração, Vem né? a frustração. É impossível Maior não se ainda, sentir né? Então, quer frustrado, dizer, né? se é o relacionamento com Deus deveria ser um motivo para atenuar os problemas, acaba sendo um agravante de Com problemas. Né? certeza. Acho que a ansiedade pode até aumentar, né? Se você está na expectativa de que de fato vai receber. Eu acho que Deus, nesse momento, né, ele age como um acalentador, não como alguém que vai resolver problema. Né? Ele vai trazer uma experiência que você vai saber diferenciar. Agora, olhando para a experiência do nosso telespectador, né, ele está se sentindo angustiado, está passando por N problemas. O senhor acabou de falar que, então, nós como seres humanos somos espirituais. O que o senhor pode dizer para esse amigo, amiga nosso que está nos assistindo e está se sentindo, achando que está com os sintomas de depressão? O que ele deveria fazer? Ele deve procurar um profissional da área para que seja feito um diagnóstico. Caso seja uma depressão, tratar. Caso seja outra coisa, né, que possa ser orientado por uma psicoterapia, que possa ser orientado por um aconselhamento. Né? Porque eu acho que é imprescindível que a pessoa busque o discernimento. Né? Muitas pessoas não vão no psiquiatra por uma questão do tabu. Então procuram outras especialidades e nessas outras especialidades você tem profissionais que são competentes e podem fazer o diagnóstico e tem profissionais que não estão inteirados dos protocolos para tem a área deles, na verdade, né?
Aí a gente vê o caso do psiquiatra, eu acho que é aquele que tem, de fato, a régua necessária para medir se o problema está mais ligado à área psicológica ou se é de origem patológica. Talvez seja a especialidade mais completa para tratar. Eu acho que em termos clínicos é a especialidade na qual você está mais próximo do paciente, no qual você se aproxima mais do paciente. Tem as ferramentas, né, para conseguir lidar com Com relação a essa questão do espiritual, tem uma história que é verdadeira, de uma entrevista com a Madre Teresa de Calcutá. Perguntaram para ela se ela acordava às 4 horas da manhã e ela respondeu que sim. E o que ela fazia? Perguntaram para ela se ela orava das 4 horas da manhã às 8. E ela respondeu que sim. E o que tanto ela falava com Deus? Eu não falo nada, eu só ouço. Bom, e Deus, que tanto fala com a senhora? Ele não fala nada, ele só ouve. Então essa é a questão de você estar se relacionando de forma saudável com Deus. Né? Sem pedir, sem cobrar, sem... Né? Tá certo. E os crivos necessários, né, para saber o limite do trabalho, o limite ou a necessidade da atenção para a família, ou a necessidade do cuidado com o próprio corpo, né? Num relacionamento com Deus a gente descobre essas coisas também, né? Que Ele deixou registrado na Bíblia, né? Bom, infelizmente nosso programa está acabando. Tem tanta coisa que a gente poderia ainda abordar e por isso o Dr. Oswaldo já se considere convidado para outros programas, né? Para outras conversas, outros bate-papos que a gente vai ter aqui. Com certeza. Os nossos telespectadores vão querer, com certeza. E se você quiser continuar participando do nosso programa, manda aí um e-mail para a gente, você está vendo aí no rodapé da sua TV, familiaesociedade@mackenzie.br. Se você quiser sugerir, perguntar, colocar alguns temas que são do seu interesse para a gente aqui conversar, fique à vontade, o programa é para você. E assim a gente termina esse nosso episódio. Seja o nosso convidado para outros que virão do programa Família e Sociedade. Até mais. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.